Olá, gente, tudo bom? Aqui é Rafa Fustan e hoje eu venho com o terceiro episódio de Jasmine, a série que deu o que falar na Turquia, tanto que ela foi cancelada. Eu expliquei aqui pra vocês por lá, na verdade ela foi tirada do ar, porque a Artuca, aquele órgão de censura, disse que fere os direitos da família, os valores da família turca. E ela é uma série que ela lida, esses vídeos têm spoilers, com uma moça que é garota de programa. Moça essa que tem a família totalmente desestruturada, um pai que abusava dela, um irmão que é totalmente apaixonado por ela, um meio-irmão, mas que não é uma paixão do tipo irmão, é uma paixão, né, de outras coisas. Ainda que ele não tenha feito nada até esse momento, mas ele tem atitudes, né, que não são condizentes com um carinho de irmão. E bom, ela é uma série que também mostra muitas cenas que na Turquia jamais seria permitido ser mostrada. Primeiro, o fato de que as pessoas são livres para o sexo. Segundo, o fato de que homens, né, em sua maioria, traem com garotas de programa as suas esposas, enquanto deixam filhos e esposas em casa, mentem que estão no trabalho ou fazendo outra coisa para atraírem com essas moças. E também tem essa questão da classe social, que também é bem abordada nessa história. Esse terceiro episódio vai mostrar a Jasmine indo novamente. Essa é uma questão que eu não entendi muito, porque aquele homem, que é o médico, né, do hospital ali, não sei se ele é médico ou se ele é enfermeiro, mas acho que ele é médico, que dorme com ela e que ela paga os cuidados daquele idoso para um dia receber o transplante de coração daquele idoso, ele simplesmente falou com ela, né, que não no outro episódio, que uma família muito abastada estava na fila oficial e que ela levaria o coração. Então, se aquele senhor tivesse a morte cerebral que eles estão esperando e fosse autorizada a doação, seria para esta família. Ela fica triste no dia e tal, mas ela volta a visitar esse senhor. Ela fica ali conversando com ele como se ela fosse receber o coração dele nesse terceiro episódio. E eu fiquei sem entender assim o que que acontece. Mais tarde ela vai estar numa loja experimentando um vestido que ela vai acabar não levando. Ela não tem quase dinheiro para nada. O dinheiro que ela ganha todo ela paga esse hospital né, e, enfim, gasta, tem os gastos ali que ela mantém a casa. Aquele irmão dela eu não vejo trabalhar. E aí ela simplesmente ela encontra esse homem, ela vai na moto com ele e a gente entende, após ela ir ao banheiro, chega um homem ali dizendo, olha, você já sabe, né, que tem uma pessoa na fila e tal, ameaçando esse médico, então, mas dando a entender que ali tem um esquema que é corrupto sobre doação de órgãos. E eu fiquei muito na dúvida, assim, do que ela estava pensando, porque ele já disse a ela que aquele coração não vai para ela, mas ela segue, né, mantendo ali aquela esperança vã, ainda pagando pelos gastos daquele hospital para aquele idoso. Falando em idoso, a gente tem uma cena também que é a mais forte, né, da mais para padrão turco, é fortíssima, em que ela vai mais uma vez atender aquele cliente dela que ela conheceu na galeria. Lembra daquele casal que eu gostava de ver e tudo, né? Participar, a esposa ver o marido filmando. A esposa filmava o marido com ela transando. E aí, nessa questão, nesse momento, ela vai conhecer um senhor que está na galeria. Esse senhor vai falar para ela que não deseja transar com ela, deseja ter a companhia dela, mas ela de vez em quando fica pelada na frente dele, ele fica analisando, né? Ele passa a mão nela, mas não tem mesmo o sexo em si. Ela se sente muito bem com ele, se abre com ele, conversa com ele e ele paga ela por essas noites. Nessa noite em questão, ela vai chegar e quando ela chega tem um outro homem, um outro idoso. Esse idoso vai olhar para ela com uma cara mega assim, né, de ai, tô com tesão, e ela vai transar com esse homem na frente desse outro idoso, sentada numa cadeira, ele sentado numa cadeira amarrado e ela por cima. Só que nesse momento ela vê uma mulher lá em cima. E eu também fiquei na dúvida, né? Eu não tô vendo ninguém assistir, então vamos lá, vamos pra dúvida que eu fiquei. Ela vê uma mulher lá no alto. Eu não entendi se aquilo foi imaginação dela, enquanto ela tá transando com ele, ela vê uma mulher lá em cima, ou o que que é. Porque tem o seguinte, esse idoso quando vai falar com ela, eu esqueci o nome dele, tá, gente, na história, mas esse homem quando vai falar com ela, que ela precisa, né, dormir com esse cara, como é que ela se sente, tudo, mas é porque ele tem uma dívida com esse homem e a dívida para pagar seria da esposa dele, né, abrir mão da esposa dele, e ele não pode fazer isso. Eu entendi então que esse homem é casado, mas que não colocaria a própria esposa, e esse homem aceitou então essa brecha aí nesse acordo para dormir com a Jasmine. Mas não sei, assim, é uma cena forte ainda que não mostra, por exemplo, ela tá de sutiã e tudo, mas dá a entender ali que ela tá transando na frente do outro idoso, né, que é o de sempre,
com esse homem. Bom, enquanto ela tá fazendo isso, do lado de fora tem um leão de chácara dela, que é o irmão. O irmão vai apanhar muito porque em outra cena anterior ele vai acabar soltando uma égua que tá machucada, ele vai ficar com pena da égua, vai tirar eu esqueci o nome, né, daquele negócio que bota assim na égua, e o- os amigos dele, né, vão espancá-lo muito. E aí também essa cena também eu achei meio bizarra, porque ele tá extremamente machucado. Ela tira ele da calçada, coloca no carro e fica mandando ele dirigir pra longe. Só que eu já vi dirigindo, só se ela não dirige o carro do irmão. Não sei se é isso, mas achei meio sem noção essa cena. Quando eu fiz os melhores e piores, né, turcos, né, séries turcas que a gente gostou com a Thalita, recentemente agora, né, no finalzinho do ano, eu botei Jasmine como uma das melhores séries porque ela rompe esse padrão de que, né, muçulmanos não fazem essas coisas, de que países muçulmanos não têm essas coisas, a gente sabe que tem, mas eles escondem para baixo do tapete. E eu acho que a Jasmine também é uma forma da gente olhar com maior atenção para as meninas que são abusadas, para as meninas que não têm estrutura familiar. Que a gente já viu em outras novelas turcas, como Meu Lar, Meu Destino, a Zeynep, por exemplo, que era o papel da Demet Özdemir, ela poderia ter virado muitas coisas. O pai não permitia que ela estudasse. A mãe totalmente, né, com medo do pai, então assim, fragilizada, e ela acaba perdendo, né? Uma irmã foge, o outro irmão falece, e ela acaba sendo ali o centro da família, ela acaba sendo adotada por uma família rica que vai cuidar bem dela, mas ela poderia ter tido outros caminhos, né? Caso os pais falecessem, ela não tinha estudo, não tinha nada. Então, essa falta de zelo, essa falta de estrutura familiar, o que que ela acarreta nas pessoas terem essas profissões, né? Que, bom, qualquer país do mundo tem essa profissão, mas ela precisa de um olhar atento para que meninas não caiam, né, nesse mundo que é um mundo, né, que não é fácil, né, como as pessoas já a vida é fácil, não, de fácil não tem nada. Ainda que a Jasmine tenha uma leveza e que ela faça as coisas como se tudo isso fosse muito fácil, que ela sentisse muito prazer. Mas ali dentro dela, por muitas vezes dá para entender que ela sofre com aquilo e sofre de ter que fazer esse papel. Ela acabou aceitando, ela até disse no segundo episódio, um papel que a sociedade incumbiu a ela, que era de uma mulher sexy, que era de uma mulher que era desejada, todo mundo queria dormir com ela, então ela resolveu tirar proveito da beleza dela através desse trabalho e ganhar dinheiro e se sustentar, e além de cuidar dessa doença. Nesse episódio, mais uma vez, ela se sente mal e ela precisa tomar o remédio para dar apoio ao coração dela, que tem uma doença congênita. É, bom, outra cena que também tem que eu acho importante mencionar é a cena em que ela vai tirar fotos, né? E aquela namorada do irmão que já teve que se vestir de Jasmine, ela simplesmente tira fotos dela, daquelas bem sexy, de perna aberta, fazendo de chiclete, só de sutiã transparente e tal. Ela tira essas fotos e ela fala: Não, mas eu tiro da minha irmã. Então ela também está envolvida nesse mundo. Eu não sabia muito o que que essa moça fazia, mas ela também está envolvida nesse mundo, né? De, enfim, de ganhar dinheiro com webcam, com essas coisas. Mas a Jasmine, no caso, faz programa mesmo. Gente, eu gosto muito da série, eu quero muito ter o melhor desenvolvimento, eu quero que tenha uma história. Pelo jeito, ela foi cancelada ainda bem só na Turquia, tirada do ar. No Brasil, ela segue sendo postada semanalmente um episódio pela HBO Max. Eu vou seguir assistindo aqui com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.